Graça e paz, meus amados irmãos, agora com a pregação da palavra de Deus, que Deus possa falar ao seu coração nessa noite através da sua palavra, o que Ele tem para nós. Jesus, Ele é especialista em marcar encontros, e na maioria dos encontros de Jesus, Ele tem uma frase que Ele diz assim, que vai ser o tema da nossa noite. Ele diz: não temas, creia somente. Então a minha palavra para você nessa noite é: não temas, creia somente, creia em Deus. É interessante que essa palavra, não temas, ela aparece na Bíblia 365 vezes, uma vez para cada ano. A palavra não temas, repetindo, aparece 365 vezes. Então todo dia, uma vez por ano, Deus está dizendo para você: não temas, eu sou contigo. Não temas, eu sou contigo. E Jesus diz: não temas, crê somente. A palavra crer, somente no Evangelho de João, ela aparece 70 vezes, somente no Evangelho de João. Então a palavra de ordem nessa noite para você é: não temas, crê, somente crê. Jesus, ele é especialista em milagres, e todos os milagres que Jesus fez apontam para a glória de Deus, mostra que Jesus é Deus, comprova que Jesus é o Messias, o nosso Redentor, o nosso Salvador, que foi prometido lá em Gênesis e que chegou na plenitude dos tempos. O motivo principal dos milagres é mostrar que Jesus é Deus, é apontar para a glória de Deus, é a manifestação da glória de Deus. Jesus, ele fez vários milagres. Os cegos viram, os coxos andaram, os mudos falaram. A nós que somos os humildes de espíritos, foram pregado o evangelho da salvação. Os mortos ressuscitaram, os leprosos foram purificados. Tudo isso, todos os milagres de Jesus, é para mostrar que Jesus é Deus. É para mostrar que em todo tempo Deus é bom. Deus sempre é bom. O problema é o ser humano, o problema é eu e você, que às vezes nós duvidamos de Deus, duvidamos da bondade de Deus. Em momentos de decepções ou tribulações, em momento que chega a dor, a agonia, as dificuldades, mesmo assim, Deus continua sendo bom. O profeta Abacuque vai dizer assim, que Deus é tão puro de olhos, que nele não existe maldade nenhuma. A maldade que existe sempre vem do homem. Por isso que às vezes nós somos incrédulos, nós não cremos. Mas Deus, Jesus está dizendo para você nessa noite: não temas, creia somente. Eu quero que você abra nesse momento sua Bíblia, no Evangelho de Marcos. O Evangelho de Jesus, segundo escreveu Marcos, como diz os grandes pregadores da palavra. Marcos, com esse tema, na noite, tá? Marcos, capítulo 5. Nós vamos fazer uma leitura inicial do 21 ao 24. Vai ser dividido em duas partes. A primeira parte é o pedido de um pai desesperado, e a segunda parte é a ressurreição da sua filha. É a história de um homem muito conhecido. Eu creio que o pastor Hélio já pregou algumas vezes esse texto aqui, mas é um texto muito rico, que vai falar aos nossos corações, aonde Jesus vai de encontro a esse homem e disse para ele: não temas, crê somente. Marcos 5, do 21 ao 24. A princípio, essa primeira leitura, eu vou ler os ímpares e gostaria que a amada igreja lesse os pares, como é de costume da igreja. O tema da noite é: não temas, crê somente. Essa pregação está ligada ao verso 36, tá? Que é o versículo chave, e depois a gente vai andar mais um pouquinho para frente. Marcos capítulo 5, do 21 ao 24, amém?
A palavra de Deus nos diz assim: tendo Jesus voltado de barco para o outro lado, reuniu-se em volta dele uma grande multidão, e ele estava junto do mar. E lhe pediu com insistência: minha filhinha está morrendo, venha impor as mãos sobre ela, para que ela seja salva e viva. Amém? Louvado seja Deus. Eu peço nesse momento que você curve sua cabeça novamente, para que nós possamos orar por iluminação e compreensão da parte de Deus. Te louvamos, Deus, nessa noite, te bendizemos, te agradecemos pelo teu cuidado em nossas vidas. Te agradecemos porque até aqui nos ajudou o Senhor. E nós sabemos, ó Deus, que grandes coisas o Senhor tem feito no nosso meio. Que o Senhor, ó Deus, possa me iluminar nesse momento, para que eu possa falar conforme a tua vontade e o teu querer. E que a palavra penetre no coração dos nossos irmãos, e seja uma noite de encorajamento para a vida deles, e uma noite de salvação para aqueles que ainda não te conhecem. Tudo isso eu te peço e já te agradeço, no nome santo e poderoso de Jesus. Amém, igreja? Louvado seja o nome de Deus. O contexto desse texto aqui vai mostrando que Jesus é a esperança para aqueles que não têm esperança, aqueles que estão sem esperança nenhuma. Jesus é a esperança para os desesperançados. Jesus é a solução para aqueles que estão sem esperança. O impossível pode acontecer quando Jesus intervém nas nossas vidas. O contexto aqui é o contexto de milagre. Jesus, ele tinha acalmado a tempestade. Ele tinha, no capítulo 4, os seus discípulos estavam em alto mar, a ponto de perecer, a ponto de morrer. E Jesus mostra o seu poder, naquele momento ali, acalmando as tempestades. Jesus diz: por que é que vocês temem, homens de pequena fé? E Jesus acalma a tempestade no capítulo 4 dessa carta. Esse contexto aqui é um contexto de milagre. No capítulo 5, Jesus, ele liberta um homem da prisão, das amarras, o gadareno, que estava totalmente possuído por uma legião de demônios. E é interessante que os soldados romanos, uma legião é 6.000. Então o gadareno, ele estava possuído por 6.000 demônios naquele momento. Era um homem que estava no cativeiro, em trevas, abandonado pela família, algemado nas amarras pelos poderes malignos. E Jesus vai lá e cura aquele homem, e aquele homem se transforma num missionário. O papel da igreja é fazer missão. O missionário, o gadareno virou um missionário. O gadareno saiu e foi pregar depois daquilo ali. Quando a gente chega na metade desse texto aqui, Jesus cura uma mulher do fluxo de sangue, 12 anos sangrando, tinha acabado todos os seus recursos, não tinha mais dinheiro, não tinha mais esperança, não tinha mais solução. Aquela mulher vai até Jesus, toca nas vestes de Jesus, sai poder de Jesus, e Jesus cura aquela mulher. 12 anos sangrando, todos os recursos daquela mulher tinham acabado. Ela tinha acabado todos os seus recursos financeiros, os recursos humanos não poderiam salvar aquela mulher. E agora Jesus chega um homem que tinha posses, um homem que era religioso, e chega até Jesus nesse texto onde a gente leu, procurando a cura de sua filha. Por isso, pais, quando você estiver passando por alguma necessidade com seus filhos, procure Jesus, vá até Jesus. Esse líder religioso, a única esperança dele era Jesus, não havia mais esperança para esse líder religioso. Jesus é a esperança para aqueles que não têm esperança. A gente vê o poder de Jesus quando ele tem poder sobre a natureza, aquele que tem poder sobre as entidades malignas, e tem poder para curar e poder para ressuscitar, porque ele é Deus. Jesus é Deus e ele continua cuidando da sua igreja. Jairo tem um pedido
E esse pedido de Jairo é urgente. Ele estava desesperado, afligido, sem esperança, aflito. Quando você estiver passando pelo vale da sombra da morte, vá até Jesus. Jesus é a única esperança para as nossas vidas. O desespero de Jairo levou Jairo a ir até Jesus. Havia urgência, necessidade. A sua filha tinha apenas 12 anos. Havia pressa, rapidez. Ele não tinha saído. O desespero bate à porta de Lázaro, porque a morte chega para a sua filha. Era uma causa urgente. A menina estava no vale da sombra da morte. A sua filhinha, quando a gente for ler na parte B, onde Jesus ressuscita, a menina tinha apenas 12 anos de idade, era uma criança. Aquela menina que estava secando, murchando e morrendo. Uma doença incurável. Não tinha cura para aquela doença. Todos os outros recursos para salvar a filha de Lázaro tinham chegado ao fim. Jesus era a única solução. E geralmente, meus amados irmãos, o pavimento para chegar até Jesus é o sofrimento, que não deveria ser. O que levou esse homem até Jesus simplesmente foi o sofrimento, a dor, a angústia e o desespero de perder uma filha, de perder um ente querido. Você tem que vir a Jesus em seu estado natural. A vida daquela menina estava chegando ao fim. Jesus, meu irmão, qualquer causa que você estiver nessa noite, coloque a sua causa diante dele, antes dele, diante dele. Mas primeiro eu quero dizer uma coisa a você: se estiver alguma coisa fora de ordem da sua casa, coloque a sua vida pessoal em ordem e venha até Jesus. Coloque a sua vida em ordem, coloque a sua casa em ordem, para que a aflição não bata, para que a aflição não chegue. Geralmente nós é quem procuramos essas dificuldades, mas com Jesus as aflições se tornam fontes de bênção. Meus amados visitantes, venham até Jesus. Coloque sua causa diante de Jesus. Vá até Jesus. Jesus está chamando você nessa noite, dizendo: venha a mim, fazei prova de mim, porque eu sou bom. Jairo crê que somente Jesus, se ele impor as mãos sobre a sua filha, ela poderia ressuscitar. Olha o que é que diz no verso 23. Os irmãos acompanhem comigo. Verso 23, ele diz assim, verso 22: então chegou um dos chefes da sinagoga, chamado Jairo, e vendo, prostrou-se aos pés de Jesus, e lhe pediu com insistência: minha filha está morrendo, venha impor as mãos sobre ela. Esse homem tinha certeza que se Jesus impôsse as mãos sobre aquela menina naquela hora, as mãos que cura, as mãos que foram sangradas pelos cravos da cruz, naquele momento poderia salvar sua filha. Jesus é a esperança, e era a única opção para aquele homem. Jairo precisou vencer várias barreiras, porque ele era um homem religioso, ele era um homem legalista. Jairo era chefe da sinagoga, que cuidava da lei de Moisés, os livros da lei, mas ele não vivia o que pregava, porque ele era legalista. Ele colocava fardos nas pessoas que as pessoas não poderiam levar, e ele teve que quebrar essa barreira, esse paradigma, e ir até Jesus. Um líder importante de uma sinagoga, um homem rico, um homem respeitado na sua comunidade, mas era religioso, não tinha relacionamento com Deus. Jairo era legalista, aquele que procura ter relacionamento com Deus através de regras, através de rituais, através de punições, como muitos fazem por aí em outras religiões. Ele colocava fardos nas pessoas que as pessoas não poderiam levar. Por isso Jesus chama os fariseus de quê? Hipócritas. A gente não pode, meus amados irmãos, não podemos
colocar fardos nas pessoas que as pessoas não podem levar. Às vezes nós julgamos sem conhecer. Às vezes nós estamos com a trave no olho e estamos olhando o cisco no olho do nosso irmão. Nós temos que amar de fato e de verdade e não colocar fardos nas outras pessoas, não. A condição social, econômica e religiosa de Jairo, não livrou Jairo. A morte bateu, o sofrimento bateu à sua porta. E o sofrimento chega para pobre e para rico. Se a gente for mais para frente, a gente vai ver a questão de Bartimeu. Então, o sofrimento chega para todos. Mas só que Jairo era um líder influente. Mas a enfermidade chegou na sua casa. O seu dinheiro, a sua influência não poderia salvar a sua filha. Somente se Jesus fosse até aquela criança, impor as mãos sobre ela. Meus irmãos, as enfermidades chegam para ricos e para pobres. Para pobre e rico, elas chegam. E nós temos que lembrar quem tem poder sobre as enfermidades, quem tem poder para curar, quem é o Deus Jeová Rafá, aquele que cura. Nós lembramos de Jó, que perdeu completamente sua saúde. Deus curou Jó. Nós temos que lembrar que Jó perdeu 10 filhos, mas Deus restituiu os 10 filhos de Jó. Mesmo diante da adversidade, Deus está no controle. A morte, ela chega, ela bate na porta do pobre e do rico. Ela chega nos pequenos casebres e chega nos palácios. Somente no céu, quando nós chegarmos no céu, é que a morte não pode entrar. E felizes são, meus amados irmãos, aqueles que morrem em Cristo. Felizes são aqueles que continuam em Cristo, aqueles que vão perseverar e vão continuar olhando para Cristo. Jairo teve que despojar-se do seu status, do seu nome, da sua religiosidade. E o que é que ele faz? No verso 22, ele se prostra diante daquele que tem poder sobre tudo e sobre todos. Verso 22, então chegou um dos chefes da sinagoga, chamado Jairo, e vendo Jesus, prostrou-se aos seus pés. Nós estamos prostrados diante de Deus, nós estamos prostrados diante de Jesus. Jesus é suficiente para nós. Nós temos que quebrar qualquer barreira que nos impeça de estar aos pés de Jesus prostrados. Muitas vezes o crente, ele é orgulhoso. Muitas vezes o crente não quer estar prostrados aos pés daquele que pode colocar de pé e levantar aquele que está doente. Às vezes nós somos orgulhosos e nós temos que quebrar essas barreiras do orgulho. E o lugar mais alto que a igreja tem que estar é aos pés de Cristo, vivendo conforme a sua vontade e o seu querer. Naamã por orgulho não queria fazer o que o profeta mandou. Disse: vai lá, mergulhe 7 vezes no Rio Jordão. Por orgulho ia voltar com lepra para a sua cidade. Ainda bem que um servo chegou no ouvido de Naamã e disse: vai lá, Senhor, o que é que tem você mergulhar 7 vezes? Naamã mergulhou, quebrou o orgulho naquele momento e foi curado da sua lepra. Nós temos que quebrar a barreira da religiosidade. Meus irmãos, esses homens aqui, os escribas, os fariseus, os saduceus e os herodianos, havia um plano para matar o nosso Senhor. O contexto era esse, o contexto era de perseguição. Todas as portas estavam fechadas para Jesus. Jesus não podia entrar em nenhuma sinagoga mais naquele momento, porque havia ameaça de morte. E ele precisou romper a barreira da religiosidade, quebrar o vínculo do medo para chegar e vir até Jesus. Você tem que estar aos pés de Jesus. Nós não podemos ter medo de críticas e retaliação, porque o mundo vai nos criticar.
O mundo vai retaliar você. Você tem que estar com os olhos em Cristo, crer somente, não temas, creia somente. É isso que nós temos que fazer. Não temas, creia somente, o mundo vai retaliar você. Mas Jesus já venceu por você. Haverá retaliações, repressões. Se brincar, começa dentro de casa. As retaliações. A palavra de ordem para você nessa noite é: não temas, creia somente em Jesus. O desespero bate à porta de Lázaro. A gente vê no verso 22 que ele se prostra completamente diante dele. Jairo está prostrado, totalmente dependente dele. Ele reconhece no verso 22 que tinha alguém maior do que ele. Verso 22, olha o que ele diz: então chegou um dos chefes da sinagoga, ele era um maioral, chamado Jairo, e vendo, prostrou-se aos pés de Jesus. Jairo sabia que Jesus era maior do que a sinagoga, maior do que todos os sacrifícios judaicos. Ele sabia, ele não procurou nenhum religioso, ele procurou o Senhor de todos. É isso que você está procurando? Jesus? Você está crendo somente nele? Jesus é maior do que todos, maior do que o templo. E aquele homem se prostra diante de Deus, aquele homem se curva diante de Deus, aquele homem naquele momento ele expõe a sua condição de dependência de Deus. Ele não estava querendo saber da sua condição financeira, moral, espiritual, social, não. Simplesmente a palavra de Deus vai dizer que ele se prostra na presença de Deus. E é assim que a igreja tem que estar, prostrados diante daquele que pode nos levantar e nos colocar de pé. Na presença de Jesus não há espaço para vaidades. A palavra de Deus vai dizer que os humilhados é que serão exaltados. A palavra de Deus vai dizer que Deus não despreza um coração quebrantado e contrito. Não há lugar na terra para soberba, não há lugar na terra para orgulho. O lugar mais alto que eu e você temos que estar é aos pés de Jesus, prostrados. A palavra humilde aqui, prostrados, é baixo como o chão, dependentes, totalmente dependentes de Deus, não de homens, não de políticos, não de ciência, porque Deus está acima de tudo isso. Nós temos que ser dependentes, nós temos que cair sim aos pés de Cristo, porque Ele vai nos levantar e nos colocar de pé e nos manter. É isso que Ele faz. Ele nos levanta, Ele nos coloca de pé, para que um dia nós cheguemos até Ele, para que eu e você esteja face a face com Ele. É isso que Jesus quer da vida dos seus filhos. Jairo clamou com perseverança. Olha o que é que ele diz no verso 23, no finalzinho: minha filhinha está para morrer, venha impor as mãos sobre elas. Jairo confiou somente em Jesus. A minha filha está perecendo, a minha filha está morrendo. Jairo suplica a Jesus para que Jesus vá até a filha dele. Ele nunca esteve disposto a desistir, não. Ele queria ir até Jesus, porque ele sabe que Jesus é misericordioso, e ele sabe que naquele momento somente Jesus poderia curar a sua filha. Ele vai mais longe ainda, Jairo. Jairo sabia que Jesus não só poderia curar, mas que Jesus poderia salvar. Olha o que é que ele diz no final do verso 23: venha impor as mãos sobre ela, para que ela seja salva e viva. Jairo sabia quem tinha autoridade para salvar naquele momento. Jairo sabia que Jesus tinha poder para levantar sua filha do leito de morte. Não só crê nisso, mas ele crê que Jesus poderia salvar, que Jesus era a solução para a sua filha naquele momento. A fé de Jairo, ela é ramificada no meio do sofrimento, no solo do sofrimento.
Sua fé foi severamente testada, mas também foi aprovada. Esse homem, que era um religioso, que era um fariseu, que era um maioral em Israel, se prostra diante de Deus e sabe que Jesus tem poder, não somente para curar, mas também para salvar. Nós temos essa confiança aqui que Jairo está tendo. Nós estamos tendo essa confiança em Jesus. Meus irmãos, quando Jesus anda conosco, nós podemos ter a certeza que Ele se importa com a nossa dor. Jesus sempre se importa com as pessoas. Ele sarou e curou aquele endemoniado. Ele curou a mulher do fluxo de sangue, uma mulher anônima no meio da multidão. Ele libertou aquele homem gadareno do mal que estava possesso. Jesus, Ele se importa com você. Ele cuida de você. Coloque a sua causa diante dEle. Jesus aqui dá três palavras de fortalecimento a Jairo, que está ligado diretamente à fé desse homem. Ele tinha fé de Jesus não somente salvar, mas Jesus curar. Versículo 36 agora, olha o que é que ele diz. Verso 36, pule para o verso 36. Agora nós vamos partir para a segunda parte, a ressurreição da filha de Lázaro. A gente vai voltando de Jairo. Obrigado, irmã Hilda, a cabeça do pastor. A filha de Jairo. Verso 36, olha o que é que ele diz, a primeira palavra que é o tema dessa noite, na parte B do versículo. Isso está ligado à fé de Jairo. Não temas, apenas creia. É isso que Deus está falando para você nessa noite. Quando você estiver passando pelo vale da sombra da morte, quando o desespero bater na sua porta do seu coração, quando as circunstâncias fugir do seu controle, Jesus está falando para você: não temas, apenas creia. Por causa da fé desse homem, Jesus diz no verso 39, a criança ou a menina não está morta, mas vive. É o que aqui diz no verso 39, no finalzinho do verso 39. Porque vocês estão alvoroçados, chorando. A criança não está morta, mas dorme. Essa é a palavra de esperança e de fé. O corpo estava morto, mas a alma foi para Deus naquele momento. A criança já tinha morrido. E quando ele chega no verso 41, ele dá uma palavra de poder por causa da fé de Jairo. Olha o que é que ele diz no verso 41, no finalzinho do verso 41. Ele diz assim: Talita cumi, no final, que quer dizer, menina, eu te digo, levanta-se. Ou então, levanta-te. Essa é a palavra de autoridade que Jesus tem para ressuscitar mortos. A menina se levantou, não só da enfermidade, mas naquele momento a menina foi totalmente curada e ressuscitada. Quando Jesus ele anda conosco, os imprevistos humanos não podem frustrar os planos de Deus. Enquanto a mulher da hemorragia, que passou 12 anos, passou por necessidade, Jairo pensou que Jesus estava se atrasando, mas não, é porque Jesus tinha um compromisso, primeiro com aquela mulher, e Jesus estava trabalhando diretamente na vida de Jairo. A aparente demora de Jesus, ela é pedagógica. Lembre-se disso. Deus está trabalhando nas nossas vidas. Jesus estava provando Jairo. Jesus está nos provando para que nós sejamos aprovados. Jesus nunca se atrasa. Algumas vezes parece que Jesus está atrasado, né? Os discípulos no mar a perecer, no contexto aqui, clamando, Jesus vai, caminha sobre a água, acalma as tempestades e chega no momento certo. Lázaro, Jesus aparece depois de 4 dias, quando ele já estava morto, e Marta pensava que Jesus estava
atrasado, e Jesus nunca se atrasou. Nada e nem ninguém pega Jesus de surpresa, não. Os imprevistos dos homens, humanos, não frustram os planos de Jesus, nosso Senhor. Às vezes ele parece estar atrasado, mas às vezes, ou sempre, é porque ele está fazendo algo maior e melhor nas nossas vidas. Quando Jesus anda conosco, Deus conosco, esse é o seu nome, nós confiamos e cremos nele, Ele anda conosco, está conosco, Ele nunca se atrasa. Quando a gente chega no verso 35, Jairo recebe, para a gente pegar a cronologia, a gente tem que voltar um pouquinho, recebe a má notícia, e a má notícia era que sua filha tinha padecido. Olha o que é que diz no verso 35, volte um pouquinho para o verso 35, verso 35, ele diz assim, verso 35, verso 35, é isso mesmo. Enquanto Jesus andava, chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, dizendo: a sua filha já morreu. Por que ainda incomoda o mestre? Chega a má notícia. A notícia que Jairo não esperava. O coração daquele homem, com certeza, fica afligido, abatido com essa notícia. Os mensageiros chegaram com a notícia que ninguém quer ouvir. A notícia da morte. Mas só que Jesus, na sua autoridade, ele não reconhece a palavra de morte como a palavra final, não. Por isso Jesus, ele no verso seguinte diz: não temas, apenas creia. Não temas, apenas creia. Na hora que todos os nossos recursos acabarem, meus irmãos, Jesus nos encoraja a somente crer nele. As más notícias não podem abalar Jesus. Elas abalam o homem porque nós somos fracos, porque nós somos falhos. Quando os nossos recursos acabarem, nós temos que ir até Jesus. Marta pensou que Jesus estava atrasado. Jesus olha para Marta e diz: se creres, se somente creres, verás a glória de Deus. Jesus nunca se atrasa. Se nós crermos, nossa vida será mudada, será transformada. O nosso casamento pode ser melhor, o nosso casamento pode ser resgatado, os nossos filhos serão transformados. Se eles estivessem desviados da igreja, eles voltarão para a igreja. As nossas vidas serão restauradas, mudadas e transformadas. Nós não precisamos ver, o que nós precisamos é crer e ter essa palavra que Jesus disse para Lázaro no verso 36, não tema, somente crer. A morte às vezes bate, como bateu na porta do nosso irmão hoje, chega, e a morte geralmente é o rei de todos os horrores e terrores, mas Jesus é mais poderoso do que a morte. As chaves da morte estão na sua mão. Um dia Ele tragará a morte por completo. A nossa confiança tem que estar simplesmente na eternidade, nas promessas de eternidade, no poder de Jesus. Esse poder regenerador é a única resposta plausível para mim e para você. Esse poder regenerador de Jesus é a única resposta palpável que eu posso pegar, que eu posso sentir, quando as coisas parecem estar totalmente perdidas. Com Jesus elas nunca estão perdidas, meus irmãos. O problema é que às vezes nós estamos que nem Pedro, olhando para as tempestades, para um lado e para o outro. Por isso que às vezes nós afundamos. Mas Jesus sempre está com a sua mão estendida. Naquele momento que Abraão ia sacrificar o seu filho, Jesus, ele provê um cordeiro. Jesus é aquele que continua trabalhando nas nossas vidas. Quando Geazi pensou que estava só, tinha milhares e milhares de anjos cercando o acampamento, protegendo Eliseu e todo o seu povo.
O problema é que às vezes nós estamos olhando para as circunstâncias e não para Deus. E Jesus hoje está te encorajando a você crer, para que você não ignore a fé, para que você esteja fixada com o seu olhar nele. A sua esperança não pode morrer, não, a sua esperança tem que estar em Cristo. Quando Jesus ele anda conosco, nós não precisamos nos impressionar com os sinais da morte. Esses homens se impressionaram. Olha o que é que eles disseram no verso 39. Ao entrar, disse: por que vocês estão alvoroçados chorando? A criança não está morta. Havia muito lamento. Aqueles que foram informar Jairo e os próprios pais, naquele momento, lamentavam por causa da morte da criança. Mas na sua autoridade, Jesus disse: a criança não está morta. Muitos pensam, meus irmãos, que a morte é o fim, mas a morte não é o fim. No ponto de vista de Deus, o que eu gosto de dizer é que nós só mudamos de endereço. Nós estamos aqui na igreja, Rua Coelho Rodrigues, número 52, e nosso endereço será mudado para o céu. Nós só vamos mudar de endereço. Um dia nós despertaremos na eternidade juntamente com Cristo. Jesus ele vai trazer de volta aquela menina com a palavra de autoridade. Jesus, ele tem todo o poder, toda a autoridade foi dada a Jesus no céu e na terra. Às vezes nós estamos olhando para as dificuldades e olhando para homens que não podem resolver as nossas circunstâncias, os nossos problemas, as nossas necessidades. Somente Cristo pode resolver. Naquele momento, eles riam. O que é que diz no verso 40? E riam dele. Jesus disse: a menina não está morta, somente dorme. E é isso que o mundo pensa de Jesus. Eles riam dele. Verso 40. Mas Jesus, mandando todos saírem no momento, levou consigo o pai, a mãe da criança e os que vieram com ele, e entrou onde ela estava. O mundo continua zombando de Jesus. Eles riem, os incrédulos, os inimigos de Deus, eles escarnecem do nosso Senhor e Salvador, aquele que continua operando milagres, trazendo esperança para aqueles que não têm esperança. Jesus, ele continua fazendo. Aos olhos humanos não havia mais situação, não havia mais jeito. O selo do desespero bate na porta. Para Jairo naquele momento também era impossível. Às vezes nós somos tomados pelo medo, às vezes nós lamentamos, choramos e murmuramos quando o quadro se agrava. Mas Jesus diz: não, a menina dorme, a menina não morreu. É isso que Jesus diz. Mesmo que a morte chegue em nossas vidas, a morte é só um instante, a morte é passageira. Jesus está dizendo para mim e para você nessa noite: eu vou estancar todas as suas lágrimas, eu vou aliviar a sua dor, eu vou trazer vida nesse cenário de morte. É isso que Jesus faz, porque Ele é a própria vida que nos dá vida. Do verso 40 ao 42, quando Jesus anda conosco, a morte não tem a última palavra. Os mensageiros foram até Jairo. Olha o que diz no verso 40. Os que estavam com ele riam, mas Jesus, mandando todos saírem, levou consigo o pai e a mãe da criança, que vieram com ele, e entrou onde ele estava. O riso da descrença, o riso da zombaria, mas diante do coral da zombaria, durante do coral da morte, Jesus ergue um altar da ressurreição naquele momento para aquela criança. Olha o que é que ele faz no verso 41. Tomando a criança pela mão, disse: Talita cumi, que quer dizer: menina, eu te digo, levanta-te, ou levanta-se. Essa é a palavra de autoridade. Imediatamente a menina se levantou. Jesus é aquele que cura. Jesus está demonstrando aqui que tem toda a autoridade, que Ele é Deus, mas também está mostrando o seu amor para essa menina, para esses pais.
que estavam curvados diante de Cristo, prostrados diante de Cristo. A morte foi vencida pelo próprio Criador da vida. Com Jesus não existe causa perdida. Ele continua dando vista aos cegos, levantando o paralítico, purificando leprosos e libertando as pessoas da escravidão do pecado. É isso que ele continua fazendo. Hoje ele quer dar vida a você que está morto em seus pecados e delitos, aqueles que estão escravizados pelo pecado. Ele quer tornar você um missionário de Deus. Jesus continua arrancando o pior dos pecadores das trevas, o pior dos pecadores, como diz Paulo, entre eles o pior sou eu. Deus arranca o bêbado, o drogado, o criminoso do porão da morte, do porão da imoralidade, e ele faz daquela pessoa um foco de luz. Ele apanha uma família que está quebrada, que está destruída, que está desfalaçada, e faz dela um coral de alegria. Ele transforma, muda de dentro para fora. Ele está cuidando das nossas famílias como Ele sempre cuidou. Por isso Ele está dizendo para nós no verso 36, não tenha medo, apenas creia. No verso 42, quando Jesus anda conosco, a morte se transforma em alegria. Olha o que é que diz no verso 42. Imediatamente a menina que tinha 12 anos se levantou e começou a andar. Então todos ficaram muito admirados, alegres, felizes. Ele libertou aquela menina, ele interveio, o lamento, o desespero foram estancados. Ele cura, sara, Ele vai na nossa frente, com a sua mão poderosa, cuidando e trabalhando nas nossas vidas. A morte nunca foi, nunca será a última palavra dada na vida de um crente, não. Porque Jesus é a própria ressurreição e a vida. Na presença de Jesus, a plenitude de alegria. Por isso esses homens ficaram admirados. Por isso Jesus, Ele nos chama nessa noite para que nós possamos nos aquietar nele. Jesus, Ele traz esperança para aqueles que não têm esperança nenhuma. No meio do desespero, a menina se levanta no verso 42. Ele cura completamente aquela menina e ressuscita aquela menina. A vitória triunfante, a alegria indivisível que Jesus traz aos nossos corações, aquele que tem poder e toda autoridade nos céus e na terra. O nome dele é Jesus Cristo, nosso Senhor, nosso Salvador. E eu termino com algumas aplicações para que nós possamos pensar nessa noite, nesse texto que nós falamos aqui. Esse texto que Jesus diz, não temas, apenas creia, que a Bíblia fala 365 vezes, não temas, uma vez para cada dia do ano, para que nós possamos nos fortalecer, para dizer que Jesus é a esperança para aqueles que estão sem esperança. Então qual o papel da igreja? Compartilhar o amor de Cristo com as outras pessoas. Esse é o papel da igreja. Cada um aqui é um missionário. Falar desse amor salvador, redentor, que transformou o gadareno, que salvou a mulher do fluxo de sangue e que ressuscitou Talita Cumi. É desse amor que eu e você temos que falar. Nós não podemos deixar de falar do que Deus fez por nós, aonde nós vivíamos e a transformação que houve nos nossos corações. Essa segunda aplicação é para você que é crente, que está aqui na igreja, que já caminha. Coloque todas as suas causas aos pés de Jesus, se prostre diante dele, em humildade, em comunhão. Ele tem todo o poder e toda a autoridade para transformar qualquer cenário na sua vida. Em que e em quem você está confiando?
Ele quer trazer alegria e gozo para a sua alma. Coloque a sua causa diante dele, aos pés da cruz, com o coração dependente, para que as coisas aconteçam, como aconteceu na vida de Jairo. Ele não muda, ele é imutável, ele continua curando, sarando e restaurando. Ele é Deus, meus irmãos. Por isso ele disse para Josué: não foi eu que te ordenei? Ser forte e corajoso, não temas, não fique assustado, porque eu, Senhor seu Deus, estarei com você por onde você andar. Essa é a promessa para você nessa noite, para que você não possa temer, que você possa crer somente em Jesus. Igreja do Senhor, coloque sua vida e suas causas diante do altar de Cristo, como Jairo fez. Jairo se prostrou, Jairo foi dependente de Deus. Que nossa igreja possa ser completamente dependente daquele que é o cabeça da igreja, o Senhor da igreja, aquele que conduz a igreja. Os nossos olhos têm que estar fixos em Cristo. Não venhamos tirar os olhos de Cristo, porque Ele começou e Ele vai finalizar a boa obra nas nossas vidas. Talvez você esteja aqui nessa noite e ainda não é crente, não tomou uma decisão ainda. O convite para você é que para você crer nessa noite em Jesus. Não há esperança fora de Jesus. O apóstolo Paulo diz: se você crê com a sua boca, se você confessar com a sua boca e você crer com o seu coração, você será salvo. Por isso eu convido a você nessa noite para que você possa entregar a sua vida a Jesus, para que você possa ter a vida eterna, para que você possa vir até Ele. Como ele disse para Marta: não temas, Marta, apenas creia e verás a glória de Deus. Creia somente, Marta, e verás a glória de Deus. Meu amado visitante, somente assim, através do que Cristo fez por você, que você possa ter essa fé que Lázaro teve, Jairo teve. Eu estou com Lázaro na boca nessa noite, já falei umas 300 vezes, a irmã Hilda já me consertou aqui. Essa fé que Jairo teve, a fé que salva, não só a fé que cura, mas a fé que salva. Somente assim nós herdaremos o céu, através do que Cristo fez por nós na cruz do Calvário. Amém? Vamos orar em nome de Jesus. Curvemos nossas cabeças nesse momento e vamos orar. Te louvamos, Deus Todo-Poderoso. Te bendizemos nessa noite por esse texto maravilhoso, onde o Senhor vai de encontro, ó Deus, com esse homem, ó Deus, religioso, mas que se curvou diante de Ti. Creu, ó Deus, que o Senhor não só poderia salvar, não só poderia curar, mas poderia salvar a sua filha. E ele veio, ó Deus, de encontro ao Senhor, pedindo que o Senhor simplesmente impôsse as mãos sobre a sua filhinha de 12 anos. E esse homem foi ouvido, e o Senhor foi até aquela criança e ressuscitou aquela criança novamente. E nós cremos na ressurreição dos mortos, nós cremos que o Senhor tem grandes planos na vida dos nossos filhos. Por isso nós entregamos eles nas Tuas mãos, ó Pai. Que o Senhor possa cuidar deles aonde quer que eles estejam. Alguns estão presentes conosco, outros estão viajando, outros estão em outras cidades. Mas que o Senhor continue cuidando como o Senhor vem cuidando. Que o Senhor continue intervindo na vida deles, como sempre o Senhor fez. Que o Senhor possa prover, ó Deus, com bênçãos espirituais, aqueles que estão afastados, que eles possam voltar para os Teus caminhos, ter uma vida
que te agrada, uma vida diante de ti, ó Pai. Nós cremos que o Senhor começou e o Senhor vai finalizar a boa obra na vida dos nossos filhos e dos filhos dos nossos filhos. Por isso nós colocamos eles nas tuas mãos, ó Pai, diante de ti nessa noite. Que o Senhor possa abençoar, ó Deus, esse mês que é um mês de missões, que a igreja possa despertar por almas, para que almas possam ser alcançadas através da mensagem do Evangelho, das boas novas de salvação, do Evangelho que salva, restaura, o Evangelho que vai de encontro ao perdido e traz o perdido de volta, regenera, muda o coração. Ó Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, que o Senhor possa, ó Deus, ir de encontro naqueles que nos visitam nessa noite, que o Senhor possa, ó Espírito Santo de Deus, soprar. A tua palavra diz que o Espírito Santo é livre e ele sopra para onde ele quer. Que o Senhor vá de encontro, penetrando nos corações daqueles que ouviram a tua palavra, sabendo que só o Senhor tem toda a autoridade, não somente para curar, não somente sobre as entidades malignas, mas o Senhor tem poder para ressuscitar os mortos, para mudar vidas, para transformar o pior dos pecadores. Que o Senhor possa fazer morada no coração daqueles que ouviram a tua palavra nessa noite. Ó Deus Todo-Poderoso, a igreja continua orando, a igreja continua orando. Alguém nessa noite que quer receber Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, que crê que Jesus Cristo pode ressuscitar os mortos e que Ele é o nosso único e suficiente Salvador. Se há nessa noite, eu convido a você a levantar uma de suas mãos para que a igreja possa orar por você. Há alguém nessa noite que nos visita, que nos visitam, que está aqui presente, que já veio 1, 2, 3 vezes para a igreja, ou que está nos visitando pela primeira vez, que quer entregar a sua vida a Jesus, sabendo que Jesus tem poder, não só para curar, mas poder para transformar e restaurar. Há alguém, a igreja continua orando. Se há, eu peço que você levante nas suas mãos, que eu quero orar pela sua vida. Há alguém nessa noite que quer entregar a vida a Jesus, que tem convicção de que Jesus é nosso único e suficiente Salvador. Se há, eu convido a você para levantar uma de suas mãos. Há alguém nessa noite? Se não há, que Deus possa te dar uma nova oportunidade. Ó Deus, que o Senhor continue trabalhando na vida da tua igreja, nos dando espírito de ousadia, ó Deus, nesses períodos tão difíceis, nesses períodos, ó Deus, que o mundo jaz do maligno, que o Senhor possa, ó Deus, nos dar força, espírito de ousadia, para que nós possamos continuar pregando o teu Evangelho, o Evangelho da salvação, o Evangelho que trata, o Evangelho que redime, o Evangelho que cura, o Evangelho que salva. Que o amor de Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, que a graça redentora, salvadora, transformadora do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que a doce presença do Santo Espírito e as santas consolações esteja conosco, não só hoje, mas todos os dias das nossas vidas. Oração silenciosa, a igreja se despede.